Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje começando mais um podcast da Luby Talks. É um prazer imenso poder trazer para vocês essas informações sobre o que a gente está aprendendo de mercado, o que a gente está aprendendo de tendências, o que a gente está entendendo de tecnologia. E hoje eu trouxe aqui com a gente o Reginaldo da Cognitive. Reginaldo, muito prazer, muito bem-vindo. O que você vai falar para a gente de visão computacional, cara? Obrigado. Bom, temos alguns centavos aí de contribuição nesse mercado. A Cognitive nasce com o propósito de aumentar a produtividade da indústria de manufatura, usando tecnologias modernas e, apesar de visão computacional não ser ela por si uma tecnologia tão moderna assim, vamos aí para bons anos de tecnologia sendo aplicada em diversos segmentos. Porém, hoje, numa combinação única, né, na história da humanidade, em que temos modelos ultra avançados, extremamente acessíveis, com hardwares acessíveis, com combinações entre outras AIs como generativas e etc., que faz com que aplicações nesse sentido ganhem um novo patamar. Então, o que a gente está fazendo hoje com visão computacional é basicamente combinar tudo isso com uma dor gritante do usuário, né, que é aumentar a produtividade de um processo produtivo e como a gente consegue ajudar nesse caminho. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo hoje. Essa é a beleza dessa conversa. Eu acho que é uma conversa muito pertinente para o nosso tempo que a gente está vivendo tanto de imersão tecnológica, mas de combinação dessas tecnologias dos últimos 40 anos que vem se refinando. Mas a pergunta que eu quero fazer antes é, cara, como é que você chegou aí? Como é que você montou a Cognitive? Como é Legal. Que você... Cara, eu sou engenheiro mecânico por formação, mecânico de controle e automação. Uma variante próxima da engenharia mecatrônica. E eu sempre fui muito... sempre tive muita vontade de construir coisas que evitassem o trabalho humano, né? Uhum. E eu sempre gostei muito disso, desde moleque, via alguma coisa e falava, pô, por que eu tenho que toda hora ir ali apertar aquele interruptor? Mas não tinha Siri, não tinha Alexa, não tinha smartphone nessa época, então eu sempre estava construindo isso. E aí, quando eu cheguei num contexto do âmbito profissional, comecei a estagiar com 17 anos dentro de uma indústria farmacêutica, numa área de engenharia que construíamos novas plantas fabris e partíamos essas plantas, entregávamos para produção. Eu me deparei com, eu brinco, né? Era Disneylândia, né? Porque, Nossa o senhora. que tinha porque a gente pensava, eu não tinha tido contato com o âmbito profissional ainda. Então, quando eu cheguei, falei, não tem lógica que tudo isso aqui... E aí, vamos pensar a nível da atividade de engenharia em si, mas de back-office também, de coisas de dia a dia de escritório. Eu falava, não é possível que... minha primeira demanda como estagiário era catalogar... numa área de engenharia, você tem lá os catálogos de fornecedores. Estou falando 2007 aqui, né? Você tinha os catálogos, pouca coisa digitalizada. E aí o meu primeiro desafio, missão... estagiário, seu primeiro dia, sua missão é pegar aqueles catálogos ali, colocar dentro de uma caixa, em ordem alfabética, para quando os engenheiros tiverem que achar um fornecedor, eles encontraram e falaram, como assim eu tenho que fazer isso aqui? Como é que o cara vai encontrar um fornecedor XPTO de tal coisa em ordem alfabética pelo nome do fornecedor, né? Então eu olhava isso e eu falava, gente, mas peraí, mas eu esperava que fosse mais avançado isso aqui. E ali eu comecei a falar, talvez eu possa ajudar. Eu já conheci um pouco de VBA, de macros, do Excel. Hoje... Eu brinco, se tivesse ChatGPT e Google Apps Script e N8N naquela época lá, provavelmente eu nem sei o que seria, né? Mas enfim. E eu comecei a criar pequenas ferramentinhas para esse dia a dia do escritório. E ao cada vez mais me profissionalizar nesse âmbito de construção de fábricas, eu fui detectando dores nas lideranças industriais, dificuldades em ter dados para tomada de decisão. Tomadas de decisão, elas eram muito... empíricas mesmo, assim, lideranças sêniores, a gente tem que crescer, vai ter essa demanda de produto, fazer mais ou menos um Excel ali para ver volumetria,
Mas a decisão de colocar 2 compressoras e uma blister a mais era do gerente de produção. Não era calçado em dados efetivamente de uma forma. Claro, tinha alguma coisa para justificar o ROI, etc. Mas a gente via que tinham muitas... não tinha dado para completar aquilo, né? A verdade era essa. Não tinha dados sendo coletados no chão de fábrica que corroboravam aqueles números de performance de uma forma geral. E aquilo, né, sempre foi um incômodo para mim. Eu sempre pensei, isso aqui existe espaço para melhorar. As soluções que existiam de mercado, de empresas, historicamente fornecedoras de indústria, sempre muito complexos, com uma interface complexa, com custos altíssimos e modelo de negócio de one-time payment e etc. Fora que nessa época, e a gente tá falando ainda de 2007, 2008. Isso. Cara, era muito... Eu lembro porque eu trabalhei um pouquinho na minha iniciação científica também com proteção de linhas de transmissão. E era uma parte atrelada ao hardware num sistema bem engessado que você tinha que tratar tudo com um protocolo proprietário, que era um negócio que... É isso. E aí você pegava um IHM, que é a interface em uma máquina para interagir, coletar dados no chão de fábrica, custava R$30 mil. Numa planta com 400 pontos de coleta, você inviabilizava o projeto só no hardware. E aí a gente questionava, né? Falava, mas por que é R$30 mil? Não, porque é industrial. A resposta era essa. Tempos depois, agora, pouco tempo atrás, eu vi uma passagem dessa bem legal na biografia do Musk, que eu recomendo fortemente. Que houve situações assim, né? Por que não tem esse carburador, vai ficar pronto só daqui 6 meses, e aí esse preço? Não, porque esse é de foguete. Os caras falam, mas é igual de carro. Não, mas é de foguete. E aí, então, compra o de carro lá, pôs o de carro e funcionou. Né? Então, sabe, esses questionamentos, essas quebras de paradigmas que muitas vezes elas não são naturais, né? Eu falo, o ser humano, naturalmente, ele não é agente de mudança. Pelo contrário, ele busca normalmente as coisas, tá funcionando... Vamos fazendo assim, temos outras prioridades. As prioridades vão mudando, mas não há normalmente o questionamento dos fundamentos daquela normalidade. E então, o tempo passou, trabalhei em outras indústrias, tive os sócios, né, que foram muito provocadores nessa época, quando a gente já em outros ambientes, a gente falou, até hoje não surgiu nada de solução adequada para isso aqui. Vamos a gente entrar e fazer, né? Por que não? Então a Cognitive nasce desse nosso conhecimento de chão de fábrica, associado a um conhecimento tecnológico e esse ímpeto por construir coisas que facilitem a vida de pessoas, mais uma carência de mercado. Então esses 3 elementos se juntaram, a gente falou, é hora de empreender, vamos embora, né? O que você tá colocando aí é uma fórmula... Não sei se é uma fórmula conhecida, mas é uma fórmula aplicada de diferenciação entre percepção e perspectiva. Você teve a sua percepção lá no começo de ver, cara, isso aqui pode mudar, e você mudou a sua perspectiva, foi lá e mudou isso aí. O que estava acontecendo no local. Não é fácil, né? A gente brinca, a gente fala aqui, estamos aqui já há 6 anos. Depois desse tempo, mas na hora... né, mas cara? O negócio balança, no meio do caminho lógico, você vai vendo que o buraco é mais embaixo, você colocar uma empresa de pé, é muito mais difícil naquela época. Hoje eu falo, uma das grandes mudanças que está acontecendo hoje, que a grande maioria das pessoas não compreendeu ainda, é essa diferença de você conseguir pôr uma empresa de pé. Rodar um MVP e conseguir resolver problemas de clientes com o orçamento disposto a pagar por aquilo, sem necessariamente ter que construir um negócio para isso. É impressionante como hoje você coloca, com essas AI generativas combinadas com agents, você põe soluções tecnológicas de pé sem conversar com ninguém. Sem ter domínio de código, né? Na nossa época, não. Eu consegui colocar o negócio minimamente de pé ali dentro das linguagens que eu tinha domínio, mais voltadas para o âmbito de mecatrônica e de Excel, para rodar um MVPzinho, mas para a gente fazer o primeiro teste eu precisei contratar pessoas pontuais, caras, especialmente naquela época, e com uma dificuldade de você transferir o conhecimento para pôr esse MVP de pé
e ir lá testar com esse primeiro cliente, nem pagante ainda, né? Hoje você faz isso com prompt. Hoje você coloca isso de pé em cloud com um AI. Então eu falo, né, que naquela época isso era mais difícil do que é hoje. Hoje está muito mais fácil fazer isso. Eu acho que hoje a maior dificuldade realmente está em entender qual é a necessidade e como aquilo é solucionado do que na construção em si, né? Então, o nascimento da empresa se deu nesse contexto. Eu acho que uma conversa que a gente teve antes, a gente falou sobre Service as a Software, que eu acho que é esse potencial que está vindo agora com a penetração de tecnologias cada vez mais plásticas para modelagem desse tipo de sistema, que é o N8N, Maker, mais qualquer tecnologia que tenha um prompt que transforme linguagem em código, que transforme o código em acionamento de mecanismo e tal. E aí eu te pergunto, o que você vê que é o principal ativo dessa tecnologia versus a visão computacional hoje? Eu lembro que você me deu um exemplo do abatedouro, que vocês fizeram acompanhamento de abatimento de animais. Conta pra gente. Legal. Nesse contexto, a gente nasce coletando dados no chão de fábrica com IoT, que já era uma tecnologia mais avançada da época, que é você conseguir coletar dados de um sensor e disponibilizar isso em Wi-Fi, plug and play. Antes desse conceito de IoT, o que você tinha? Você tinha que comprar um PLC, programar Sensor o PLC, colocar lá o sensor, programar em que banco de dados ele vai subir aquela informação. É uma complexidade altíssima. O IoT ele já foi um shortcut nisso. Somado a um tablet, que aí outra quebra de paradigma que a gente trouxe. Isso quando veio a empresa, né? Para que pagar 30 mil reais num IHM se um tablet custa 600 reais? Não precisa de ventilação, já tem bateria embutida, tem todos, instala um app nele, da loja do Google Play. Quando veio essa concepção, isso foi uma quebra de paradigma. Os primeiros clientes falaram, não, mas por que tablet? Por que não MHM? A gente vai, por que não tablet? Porque durabilidade, reliability e não sei o que, né? Coloca aí, tá lá, 5 anos rodando. Zero estresse. Sem parar, né? Então, nessa combinação, a gente começou a coletar dados, objetivos da máquina, sensorização, mais interação com o usuário, e esses dados formaram nossa plataforma e com base nas informações que a gente sobe, as lideranças tomam decisões de oportunidades, onde eu melhoro, onde está piorando, o que eu faço. A visão computacional mudou o jogo, né? Ela veio num contexto, e aí com aqueles elementos que eu trouxe mais cedo, de acessibilidade de modelos, maior oferta de mão de obra que saiba manipular tudo isso. AI generativa, ajudando a pôr isso aqui de pé, né? E dando velocidade a colocar esses MVPs de pé. A gente conseguiu obter informações do chão de fábrica que antes eram impossíveis. Cego. Eram impossíveis, né? Hoje, por exemplo, nesse mercado de processamento de carne, não existe automação para você pegar uma peça maior e prepará-la para ser fragmentada em peças menores com uma qualidade China, qualidade Europa, qualidade Brasil. É gente trabalhando. E a IoT não coleta esse tipo de informação. Então, o que a gente fez? A gente transformou a câmera em IoT. A câmera, através dessa visibilidade, ela consegue não só enxergar a produtividade de uma determinada mão de obra, a relação entre ele amolar a faca e fazer cortes, a qualidade do corte, a produtividade por tipo de corte, etc. Com o objetivo único de você compará-lo a demais, entender, olha, o Pedro performa melhor em peito, China, e a relação corte, ele tem essa, vamos transformar o Pedro no padrão e vamos treinar todo o restante. E aí a gente começa a ver que isso aumenta 15% de produtividade num contexto desse, com simples treinamento do Pedro para isso. Esse é um dos casos mais legais, assim, que eu vejo como emblema do ganho da produtividade usando essa inteligência artificial generativa. Porque muitas coisas que eu disse aqui nesse podcast, em outras publicações talvez, é que
a LLM ou a IA generativa, ela teria o potencial de ser um adubo para a produtividade. Porque ela é capaz de pegar o que estava sendo passado como um ponto cego, ou que estava sendo passado sem essa capacidade de delinear um padrão, e ela deixa evidente agora. É isso. E aí, o que é um ponto interessante? O que a gente está fazendo como aplicação de visão computacional, ela por si só não é disruptiva. É o que eu falo. A combinação que é, né? É a combinação. É o que eu falo. Muitas vezes a gente reúne muito empresários, novos empreendedores, etc. Muitas vezes o pessoal, inclusive, tem uma paixão muito grande pela tecnologia. E eu sempre falo, a tecnologia não é fim. Não confundam. A tecnologia é meio para alguma coisa. Grandes negócios hoje, especialmente com o uso de tecnologia para a construção daquilo, o negócio é metade. É metade tecnologia e metade modelo de negócio e e-commerce. Eu gosto de usar o exemplo do Airbnb. Qual é a tecnologia por trás do Airbnb? Olha o tamanho que o Airbnb é. Olha qual a tecnologia por trás do Uber. Não são tecnologias ultra avançadas. No Airbnb você tem um marketplace, no final das contas. Você já tinha na época da construção dele. Eles uniram isso a um modelo de negócio e um foco na jornada do usuário. Esse é um ponto que eu mais me debruço hoje. E não é fácil, né? Não é a Cognitiva é perfeita nisso, não. A nossa busca é incessante por isso. Só que você tem que pôr uma empresa de pé e fazer tudo aquilo funcionar, mas ter esse drive. Mas a busca pela jornada do usuário é a chave. E aí onde entra isso na história? Não adianta você colocar de pé uma visão computacional que faz essa abstração e entregar um CSV na mão do gerente. Uma tabela, um Excel com os dados de como tudo se processou. Você acabou de entregar o tempo de volta para ele. Exatamente. Então, muitas vezes você vê o pessoal atuando nesse mercado solucionando esse meio. Aí o fim, você tem que transformar isso em alguma coisa que mastigue para ele, tome a decisão aqui. Você tem que tomar uma decisão aqui. Aqui, a solução está neste ponto, entende? Então é isso que nós nos propomos a fazer. Esse essa nossa visão de como você une tecnologia a solução de problema. A solução de problema está no ser humano que tem que tomar uma decisão. Por enquanto, né? Daqui a pouco, cada vez mais a nossa necessidade de tomada de decisão está ficando em níveis mais altos. Cada vez mais abstratos, né? Hoje você tem que decidir quantas pessoas vão trabalhar amanhã. A IA daqui a pouco já decide quantas pessoas vão trabalhar amanhã e aí a sua decisão está no quê? Em como eu vou distribuir a mão de obra para o próximo ciclo do ano que vem de safra, por exemplo, no mercado, né, agro. E aí, a partir disso, daqui a pouco você não tem que decidir isso mais. Você vai ter que decidir qual vai ser o posicionamento da empresa frente ao mercado. Então, os níveis de decisão, eles vão sendo cada vez mais conduzidos a essas tecnologias para que o ser humano vá ocupando o espaço que só ele sabe fazer. Inclusive de liderança, da própria liderança. Essa liderança do chão de fábrica é só o ser humano que sabe fazer. Então, é isso que a gente se propõe a fazer, de uma forma geral. E essa liderança de chão de fábrica, hoje você tem lidado com ela como? Você alia-se a ela, você instrui, como que isso passa para o cara que está sendo afetado ali no dia a dia? Eu vou separar aqui entre o que a gente faz de fato hoje, já entrega hoje, onde a gente quer chegar. Hoje a gente entrega ferramentas e alguns suportes de inteligência artificial generativa para tentar mastigar um pouco mais. Olha, o Pedro está diminuindo a produtividade. Se ele performar igual ele performa historicamente, ao não performar, ele está perdendo 5% de capacidade produtiva. Então, a gente chega a ter esse tipo de suporte generativo, mas o principal é uma ferramenta onde o usuário, com uma facilidade imensa, com gráficos e timelines super interativas. Mas bem desenhado para aquela situação. Ele consegue enxergar isso também, né? Hoje a gente faz isso. Onde a gente está trabalhando e quer efetivamente ser a ferramenta mais completa nesse sentido. Em conduzir esse usuário numa jornada de Lean Manufacturing.
Então, beleza, isso aqui é o que você tem hoje, você está preocupado com aumentar a disponibilidade aqui e fazer aquilo ali. Mas a gestão de produtividade ela é muito maior que isso. É uma jornada que você tem que ir subindo degraus. E as ferramentas vão te acompanhando nesses degraus. Nós, como solução tecnológica, é claro, temos as limitações de fazer isso. Mas já existem meios de você gamificar e vir trazendo esse usuário nessa subida de degrau. E é nisso que a gente vem trabalhando. Eu me lembrei do outro caso que você contou pra gente também, da gamificação de inventário. Lá pro meu pubzinho, né? Conta. Cara, esse eu gosto muito desse tema, porque eu, como um bom engenheiro, né? Resolvedor de problema. Né? E a gente tem um lado um pouco mais racional de lidar com situações e um pouco menos relacional, né? Que é a relação com outras pessoas. Eu falo, pessoal, gente, engenheiro, dev, pessoal dessa área de tecnologia, essa turma não gosta de ficar interagindo, ritual, one-on-one, essas coisas. Pô, o cara gasta uma energia maluca do cara fazer isso. Eu, obviamente, tive que desenvolver habilidades em torno disso para pôr uma empresa de pé, né? Mas eu brinco, eu evito isso com o máximo que eu posso, né? E tento dar clareza pro pessoal da melhor forma possível dentro de um sistema. E o pub, ele teve um contexto em que ele nasce como um hobby. Só que um hobby que eu, 2 sócios, a gente abriu pra a gente ter cerveja artesanal de qualidade pra gente. Como tinha gente lá trabalhando, se aparecesse alguém pra comprar um show também, pode vender. Também. Mas ele nasce com esse propósito e vira um negócio grande, né? Então nasce lá com 2 torneirinhas e tal. Hoje tem 18 torneiras. É um negócio assim bem legal. Ele foi crescendo. Só que esse crescimento trouxe dores de uma empresa crescendo. Só que era um hobby. E eu tinha a minha empresa de tecnologia para tocar. Então, como eu conciliava aquilo em muitas situações, eu cheguei num contexto de dilema mesmo. Ou eu fecho, ele tá me atrapalhando. Ou eu dou um jeito de resolver isso aqui, porque que o cara me liga sábado, 8 horas da manhã, que acabou a Coca-Cola. Os negócios pra mim não fazia sentido. Pô, mas era pro fulano ter calculado, né? Visto o estoque, tal. Não vi, porque essa semana eu fiquei gripado e não sei o quê. Então, dentro desses cenários que esse negócio veio trazendo, o que acontece muitas vezes, essa é uma reflexão que eu faço, é que o dono, o proprietário, ele ocupa esse espaço. Então, pô, se tá falhando ali, tudo mais, ele vai lá, ele vai dar uma olhada no estoque, já vai pedir, então ele acaba ocupando aquele espaço. Quando o dono não pode estar presente, vai falhar. E aí eu sempre quando eu caía nesse dilema, eu procurava uma solução tecnológica / sistemática de aquilo não acontecer mais. E daí surge, esse foi um dos primeiros problemas, né? Bom, eu não posso ter não posso deixar faltar coisa, porque isso vai me tirar tempo e energia na hora que não pode. Só que aí não deixar faltar coisas não é só... né, qual era o jeito de fazer? Pegar o pessoal e treinar o pessoal. Gente, não pode deixar faltar. É isso, aquilo. E não funcionaria isso de forma alguma. Então a gente criou um mecanismo gamificado em que quem trabalha no pub tem disponível, a gente chama de side quests, então são essas missões paralelas. Que vai cair lá de uma forma aleatória, entre aspas, mas programada em função de são 170 itens recorrentes, por exemplo, e quando cai, vai cair. Bom, tem que contabilizar quantos sacos de fardos de amendoim tem no estoque do fundo fechados. Amendoim a gente serve de cortesia lá para quem chega. E aí quem preenche aquele dado e conclui, ele recebe imediatamente uma fatia a mais na comissão do mês, que já cai para ele no Slack ali de forma instantânea, né? E como prêmio por ele ter feito aquilo. E isso vai se acumulando ao longo do mês. No final do mês, o cara já tem claro quanto que ele vai receber a mais em função daquele ponto. Quando ele conclui isso, essa informação ela passa por um N8N da vida.
que avalia quanto tem de estoque, frente qual é o ponto de gatilho. Se disparou, já manda um e-mail automaticamente para o fornecedor e põe na esteira de pagamento aquela reposição, né? Então, o que aconteceu? A gente saiu de uma situação de faltar coisas e gerar fricção de líder e liderado, porque, você esqueceu de fazer, não sei o quê, tomou tempo aqui e virou estresse, para um contexto em que o pessoal briga para quem vai fazer. Eu vi primeiro, deixa que eu faça esse aí. Sim. E acabou o problema. A gente vai para 8 anos de história agora. Já temos 8 anos, faz 9 final do ano agora. E nos últimos 8, esse foi o primeiro ano de vida. Depois dali para frente, acabou. A gente tem zero problema de ruptura de qualquer coisa. Mas, RP faz isso. A gente tá falando aqui de um negócio com custo praticamente zero, que fiz ali, colocou e o negócio tá de pé. Isso sem EA generativa, isso sem... Hoje com N8N, com EA generativa, com essas coisas, pior ainda. É mais fácil ainda você dar um prompt e o negócio já sai pronto, né? Mas eu gosto de usar esse exemplo porque a própria relação líder-liderado, ela tem alternativas. Ela pode ter quebras de paradigmas, em que você põe um sistema para funcionar e a pessoa... Aí, claro, você continua sendo importante a relação líder-liderado ali e tudo mais, mas para outros propósitos, para alinhamento cultural, para alinhamento de comunicação e etc. Mas não para o dia a dia. Entende? E você não precisa de uma solução grandiosa para fazer aquilo. Você pode começar ali de uma forma mais... Então, essa solução me faz refletir bastante hoje, inclusive. Uma das coisas que a gente tenta fazer com igual esse exemplo do processamento de carne, é dar base para as empresas fazerem isso. Porque a partir do momento que eu tenho a produtividade, isso já está acontecendo. Fui agora recentemente em Recife, a gente tem um cliente lá, sentei com o dono, empresa que fatura bilhão, e ele deixou claro, um dos objetivos, esse ganho de produtividade que a gente está trazendo, que ele vai mostrar a oportunidade, ele é um dos objetivos, mas um dos outros grandes objetivos também é eu ter condição de remunerar variavelmente quem produz mais. E aí vem a tecnologia, né? Porque hoje, sem você medir, não tem como. Você vai passar a régua média, quem faz mais, quem faz menos. Com um chão de fábrica com 700 pessoas com trabalho manual, você não tem como fazer isso. E a tecnologia vai começar a agregar valor para isso. Então, esse é um dos pontos que a gente faz. A gente dá a base para que essa informação, de alguma forma, chegue, né? Nessas lideranças e elas possam construir outros sistemas em cima disso. E eu vejo a importância, assim... Eu e você tem a trajetória da tecnologia até chegar a esse ponto que a gente está hoje de poder olhar isso se formando. Na minha impressão, a maior área de impacto dentro do sistema todo de inteligência artificial, ela vai ser sentida na forma como a gente se relaciona nesses pequenos elos de trabalho. É o cara que vai fazer e vai fazer um trabalhinho a mais ali e vai ser remunerado a mais um pouquinho. É a resolução de um conflito só porque um resultado saiu antes aqui e resolveu a percepção de todo mundo. Eu acho que ela é muito mais sutil do que alarmista. E eu vejo também que dentro da área de impacto da tecnologia da LLM, da generativa, o pessoal não está com, assim, pelo menos quem é fabril ou quem tem o pensamento fordista não está olhando a matéria de um ponto de vista que eu vou ter mais banda de produção e não necessariamente só atacar o lado de headcount. Eu não vou precisar só cortar a cabeça, eu vou conseguir produzir mais efetivamente. Esse é o grande ponto. Né? Esse é o grande ponto, Produzir mais, com mais qualidade e menos fricção. E com mais baseline, que é o que você está fornecendo. É isso aí. Você está fornecendo dado objetivo. Comparação. Exato. E o principal, e é o que eu trago para essas lideranças, nessa construção, como o dado vai ficando cada vez mais objetivo e de curto prazo, você consegue comparar uma semana com a outra. Quanto mais frequente você trouxer esse recompensa e penalização, mais resultado a gente vê. Com o mais próximo, isso é
é tema de debate filosófico, né? O quão próximo essa recompensa, penalização está do agente, mais aderência você tem dele. O que eu quero dizer em outras palavras? Você constrói um bônus para que no final do ano ele vai ser atingido e não tem mecanismos no caminho que vão te trazer sinalização de progresso ou não progresso, mais difícil é alcançar aquilo. Total. Porque o ser humano, ele é movido instintivamente, né? No nosso sistema límbico, ele é movido por recompensa e penalidade. E é assim que funciona, o mecanismo da dopamina e tudo mais. Quanto mais distante isso está, mais o tempo vai passando e a gente é levado a compreender, aí vem a noradrenalina e etc. Não tá dando certo esse negócio, não tá funcionando. Então, compreender como funciona, né, no fundo, a mente, é chave para como fazer todos esses dobramentos de alcance de objetivos e pôr todo mundo naquele foco. Né? Então, esse é um puta desafio, viu? Não vou te falar. Eu tenho casos de sucesso de ter conseguido implementar isso e casos em que eu não consegui implementar, porque aí eu tenho o resto da empresa inteira com um monte de problema, um monte de coisa acontecendo, e aí você vai se distanciando disso, né? Então, o que eu quero dizer, não é fácil, não é assim, quem não faz porque é bobo. Não faz porque tá com preguiça. Não é. É porque num dia a dia empresarial, de fato é difícil você dar atenção para aquilo, entender que aquilo é a base do negócio, frente a eventualmente falar, mas eu tenho gente boa aqui, vou só contar com elas e o mundo, as coisas vão andar para frente. Elas podem andar, mas podem não andar. As pessoas podem ser trocadas, o negócio pode desandar para outro lado. Então, não ter um sistema ou você não ter sequer uma iniciativa de ir evoluindo esse sistema, talvez seja algo que em algum momento volte e seja um problema. Eu acho que é uma... Não sei se a gente consegue, mas é um papo que eu gostaria de ter contigo. É a tal da questão dos alinhamentos, os guardrails, né, desse mercado como um todo. Mas eu entendo que existe essa disputa já para entender sobre o que é o alinhamento de um sistema desse com relação à produtividade, com relação aos estímulos, com relação às recompensas do que vai ser ofertado ali na frente, porque a gente, muito da nossa formação tecnológica veio do mercado da atenção, né? Veio do mercado da venda rápida, da atenção rápida, da monetização da atenção e tal. Agora a gente está levando essa atenção com uma semântica quase que semi-construída em cima, através dos LLMs. A gente sabe os objetivos, a gente sabe encurtar as métricas para deixar a coisa mais guiável. E a visão computacional, ela cai nesse sistema de feedback, novamente, para calibrar o sistema. Só que ali na frente a gente ainda está falando do sistema humano, de recompensa e de engajamento com aquele trabalho que ele está usando para construir a vida dele ali. E aí, não sei se é a última pergunta, porque é um papo muito bom para a gente levar para adiante. Mas, cara, o que você vê acontecendo daqui a 2, 3 anos? O que você quer ter como indicador de que você fez um trabalho honrado e valoroso e lutou pelo que você acredita e está entregando valor? Eu acho que é por aí. De uma forma geral, primeiro o que a gente busca, né? A minha métrica de sucesso são os nossos clientes dobrarem produção com o mesmo asset. Ponto. Alcancei, transformei. É chegar, sentar do lado de um diretor fabril e ele falar, cara, vocês mudaram a minha vida, a minha capacidade de fazer as coisas hoje é muito maior. A minha métrica de sucesso é essa. A minha, né, barra da empresa. Isso é para o que nós nascemos para fazer. É difícil medir também, né? Não é fácil e tudo mais, enfim, mas isso é o que nós buscamos. Agora, o que eu enxergo em 2, 3 anos, cara, a transformação, a gente fala, ela vai chegar, o trem vai passar, a gente vai ver ele passando de uma vez. Ele já está passando nesse instante na nossa frente. É impressionante a quantidade de ferramentas que já estão disponíveis no mercado, ou gratuitas,
ou a $10, ou a $20. Não tô falando de ChatGPT. ChatGPT todo mundo já conhece. Muita gente já usa. Se eu usei AI, uso. Eu vou mandar uma mensagem para alguém, eu coloco lá e peço para aprimorar. Eu não tô falando, mas isso aqui já foi. Eu vou preparar um texto, isso aí já passou. Eu tô falando de usar um negócio para construir. Eu tô com um bug aqui num software imenso, em que você tinha duas formas de fazer. O dev acabou de pegar o negócio, ele vai ver e vai ficar 2 dias debugando para chegar no problema, ou ele vai dar um prompt, em 10 segundos ele já vai estar lá. Qual é o problema? Qual é a solução? Tá aqui, dá play. Você quer que eu teste para você? Coloca testes unitários. Isso, assim, foi tema nosso do wrap-up mensal da empresa essa semana, segunda-feira. Coincidentemente, logo depois eu abri lá o X, estava uma carta aberta do CEO da Fiverr. Fiverr é a maior solução global, empresa de bilhões de dólares, para trabalhos de freelancers na área tecnológica de forma geral. Devs, QA, PD, PM, etc. Recomendo, inclusive, a todo mundo ler essa carta aberta dele. Foi até bem alinhado ao que eu imaginava. Mas ele fala claramente: AI is coming for our jobs, including mine. Né? A AI tá chegando e vai atropelar todos nós. O business Fiverr, ele tá em jogo. Ele pode deixar de existir. E ele fala, em outras palavras, ele vai deixar de existir. Esse modelo de negócio que a gente tem aqui, dependendo de pessoas para isso, de 3 a 5 anos, assim, minha visão, o que a gente conhece hoje de desenvolvimento de software, especialmente, de tecnologias, de soluções, aí não vamos falar das específicas, como a gente combinando uma tecnologia com a outra, fazendo negócio, isso aqui eu acho que vai mais tempo um pouco. Mas o desenvolvimento de software tradicional, requisito, faz o front, faz o back, estrutura o banco, tal, põe lá, testa, leva 3, 4 semanas fazendo. Já era. Isso já era. Posso acrescentar uma lenhazinha aí? Anteontem a OpenAI comprou a Windsurf. Sim, pois é. Não, o negócio tá acontecendo. A gente, hoje na hora do almoço, inclusive, a gente tava falando isso. Comparando, né? Mas tá evoluindo bastante, né? No passado não dava para fazer isso aqui. A gente falou, gente, no passado, a gente tá falando de 8 meses atrás. Vocês estão entendendo? A velocidade que o negócio tá acontecendo. Então, o que eu enxergo no mercado de desenvolvimento de software? Não vai deixar de existir esse papel, pensa, esses devs sêniores, o conhecimento acumulado que eles têm, claro, associados a essas tecnologias, vai permiti-los fazer coisas gigantescas, assim, numa velocidade absurda, com uma qualidade surreal e com muito menos fricção e trabalho para ele. Só que isso vai criar um gap, vai criar um abismo entre profissionais. É impressionante como numa entrevista a gente pega a nossa esteira de entrevistas, o nosso head tech vai lá, me mostra aí o que você tá usando de AI no dia a dia. O cara tá usando o GPT ainda, o chatzinho lá padrão, não dá mais, sabe? É impressionante, as pessoas estão ficando para trás. Não tô falando de gente, não tô falando de gerações, eu tô falando de gerações mais novas. O pessoal não entendeu ainda o que está acontecendo. Então, vai haver uma mudança drástica no mercado de desenvolvimento de software por 2, 3 anos. Drástica. Você sempre vai achar um defensor. Falar, não, mas a AI não faz isso aqui. Não fez quando você pediu, né? Você pode ter pedido errado, você pode não ter usado a ferramenta certa, ou também, apesar de você pode ter feito tudo isso certo, ela não fez hoje, mas tenta daqui 2 meses, entende? Então, já tá claro, linguagem natural. Software é linguagem natural. Ponto. Ela é uma expressão lógica de uma linguagem natural. Então, isso é onde aí a generativa mais se... E o que isso desdobra? Em soluções sendo entregues cada vez mais rápido nesse contexto, né, do mundo real. Você aumenta drasticamente a quantidade de soluções, você aumenta a competição, você aumenta... Então, o usuário, no final das contas, é o que mais vai se beneficiar. Isso de 3 a 5 anos. De 5 a 10, já vai ter uma mudança um pouco mais profunda, que são os robôs humanoides. Tá numa velocidade absurda. E definitivamente eles vão vir já numa outra onda, já aí sim no chão de fábrica.
casando com uma crise, né, demográfica em que está nascendo menos gente, etc. Então, as mudanças, assim, em 10 anos a gente vai achar que a gente está em outro planeta Terra, eu tenho certeza disso. Acho que a gente vai ter outro papo para falar só de robô open source. Sim, definitivamente. Robô open source. É isso aí, cara. Porque a AI generativa e essas ferramentas todas que eu tô falando, elas mudam a nossa vida no âmbito especialmente profissional. E elas dependem da nossa, né, do nosso ímpeto em usar. Os robôs humanoides, não. Eles transformam, independente de você tá usando ou não, eles estarão todos à nossa volta e a relação de trabalho, ela vai ser impactada drasticamente. Aí é motivo realmente para outra conversa, quais desdobramentos disso, renda básica universal, etc. Mas o mundo como a gente conhece hoje, as relações de poder, de trabalho, sociais, de relacionamento, etc. Tudo isso vai ter um impacto, sabe, ainda incerto. A única certeza que eu tenho não vai ser como é hoje. Agora, para que lado exige aí um cenário de futurologia. Um exercício de futurologia. É isso aí. Gente, esse foi um papo maravilhoso aqui com o Reginaldo. Eu já deixo convidado aqui preventivamente para mais uns 5. Então, eu espero que vocês gostem desse começo de conversa. A gente vai estar sempre tentando trazer novas pautas, mas sempre com cabeças bastante pensantes, como o Reginaldo e com todos os outros convidados aqui da Lube. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.